do Senhor? Gostaria que você abrisse comigo aí, por favor, em 1 Reis. É um texto que nós falamos há um tempo atrás na reunião de oração, mas vamos aprofundar um pouco mais aqui. Em 1 Reis, no capítulo 18, do versículo 41 até o 46. 1 Reis 18, do versículo 41 ao 46. Primeira Reis 18. Primeira Reis 18, a partir do versículo 41, diz assim: Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque já se ouve o ruído de abundante chuva. Subiu Acabe a comer e a beber. Elias, porém, subiu ao cimo do Carmelo, e encurvando para a terra, meteu o rosto entre os joelhos, e disse ao seu moço: sobe e olha para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse: não há nada. Então disse Elias: volta, e assim por 7 vezes. A 7ª vez disse: eis que se levanta do mar uma nuvem pequena, como a palma da mão do homem. Então disse ele: sobe, e dize a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te detenha. Dentro em pouco os céus se enegreceram com chuvas e vento, e caiu grande chuva. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. A mão do Senhor veio sobre Elias, o qual cingiu os lombos, e correu adiante de Acabe, até a entrada de Jezreel. Irmãos, não é tão fácil assim de compreender mais ou menos a história de Israel, mas só para a gente conceituar um pouco em que lugar da história de Israel que a gente está mais ou menos. A gente está sobre o reinado do rei Acabe. Lembrando que o reino havia sido dividido entre o reino do sul e o reino do norte. Acabe está reinando no reino do norte. E aqui nós estamos aproximadamente no ano 873, no reinado de Acabe durou do ano 873 ao ano 852 antes do Nosso Senhor. Então um período entre 21 e 22 anos aproximadamente, isso é uma estimativa. Aproximadamente durou 22 anos, 21, 22 anos, o seu período de reinado. E Acabe foi um dos reis que fizeram o que era mal perante o Senhor. Volte aí a palavra do Senhor um pouco, por favor, lá no capítulo 16, versículo 29, perdão. Reis, capítulo 16, no mesmo livro, 1 Reis, capítulo 16, a partir do versículo 29, diz assim, 1 Reis 16, a partir do versículo 29. Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá. Então, reino do sul, reino do norte. Reino do sul, Judá, reino do norte, Israel. E reinou Acabe, filho de Onri, sobre Israel em Samaria, 22 anos. Fez Acabe, filho de Onri, o que era mal perante o Senhor, mais do que todos os que foram antes dele, como se fora coisa de somenos andar ele nos seus pecados de Jeroboão, filho de Nabate. Tomou por mulher a Jezabel, filho de Etbaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e o adorou. Levantou um altar a Baal, na casa de Baal que edificara em Samaria. Também Acabe fez um poste ídolo, de maneira que cometeu mais abominação para irritar ao Senhor, Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que fora antes dele. Em seus dias, Riel, o Betelaíta, edificou a Jericó, quando lhe lançou os seus fundamentos. Morreu-lhe Abirão, seu primogênito, quando lhe pôs as portas.
morreu Segube, seu último, segundo a palavra do Senhor, que falara por intermédio de Josué, filho de Num. Então, só para a gente ter uma ideia, quem foi Acabe? Ele conseguiu fazer as piores proezas possíveis diante de Deus. Casou com uma mulher que era distante dos caminhos do Senhor, trouxe ela para Israel e começou a adorar e a praticar todas as obras que ela praticava. Montou em Samaria um templo a um deus pagão. Levantou um poste ídolo e fez coisas piores nunca vistas antes em todo Israel. Então, no meio de tudo isso, como nós estamos vendo, aparece aquele texto lá também. Mas no meio de tudo isso surge um moço lá de Tisbé e se levanta como profeta levantado por Deus para profetizar contra o reino do norte, para falar tudo aquilo que o povo fazia e que desagradava e que prevaricava o santo nome do nosso Deus. Aqui também, se você é um leitor mais ou menos assíduo, você vai vendo que vai discorrendo e a gente não tem como ler todo o texto, né? Algumas coisas vão acontecendo e assim, de uma forma geral, Deus reprovando o reinado de Acabe, desaprovando completamente todas essas ações que Acabe fazia e que Deus se irritava tanto com Acabe, como consequências vieram alguns castigos, a gente pode dizer assim, algumas ações intercessórias de Deus. E no meio de tudo isso, de todas essas malícias, maldades que Acabe fazia contra o povo, contra o Senhor, como eu disse, levanta Elias. E no meio de tudo isso, Elias levanta e fala para Acabe e para todo Israel: tão certo como o Senhor vive, não cairá nem sequer orvalho sobre Israel. E diz Tiago, durante 3 anos e 6 meses, nem sequer orvalho caiu em Israel. E qual foi a consequência disso? Foi uma seca terrível na nação de Israel. Lá em casa nós estamos desenvolvendo um hábito lá de ver no YouTube, a gente está lá em casa, tem uma menina que vai fazendo Aline em Israel. Ela vai filmando e contando meio que a história dos lugares. História de Sodoma, história de Gomorra, história ali do mar morto, o que está em volta, e vai contando e vai visitando alguns lugares, mostrando mais ou menos, dando um contexto também do que aconteceu naquele lugar, assim, negócio legal. Eu e a Sofia, a gente para minha companheira lá, para a gente assistir, e nos momentos de lazer nosso lá, nós estamos vendo algumas coisas, né? Então, no meio de tudo isso, Deus levanta o profeta para falar justamente isso. Não vai cair nem orvalho, não vai chover, e nem orvalho vai cair aqui em Israel durante 3 anos e 6 meses, diz Tiago, que não choveu em Israel, segundo a palavra do profeta. Só que Deus também tem os seus planos. Num determinado tempo, Deus levanta Elias para falar para Acabe novamente que vai chover novamente. Cumpriu o seu plano de Deus, a vontade de Deus, e agora inicia-se um novo momento. E é justamente o texto qual nós lemos, aqui a partir do versículo 41 e o 46. E o que eu quero chamar a atenção é sobre essas atitudes de Elias, diante, inclusive, da palavra de Deus para ele. Porque Elias não é um portador da sua própria mensagem. Elias é um portador da mensagem de Deus. Quando Elias, no primeiro momento, fala para Acabe que não vai chover, o que Elias está portando, o que Elias está transmitindo é a palavra de Deus. E agora, no texto no qual nós lemos, ele fala para Acabe que vai chover, a palavra não é de Elias, a palavra é de Deus. E mesmo tendo todas essas certezas, a gente vê uma disposição de Elias diante de Deus e diante das circunstâncias também. Olha para você ver o que antecede o milagre. Olha o comportamento de Elias, mesmo sabendo o que Deus iria fazer. No versículo 1,
Perdão, 41 ele diz assim: então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundantes chuvas. Irmãos, o céu de Israel completamente azul, claro, sem uma vírgula de possibilidade de chuva. Irmãos, um parênteses, né? Quando a gente escuta, a previsão vai fazer frio. Às vezes está um calor, a gente fala, não vai acontecer. E o que aconteceu? Nós estamos na reunião do conselho do presbitério, lá em Oliveira, mas um frio, fui com a camisa fininha, nós passamos apertado lá. E havia uma previsão de que iria chover. Mas nesse caso aqui, a previsão é que não tinha possibilidade de chuva. Mas a gente consegue perceber, irmãos, essas expressões desses grandes homens de Deus, e é tão bom quando a gente consegue olhar para trás e ver as atitudes dos grandes homens de Deus, e que as atitudes deles mudaram estágio e estado de diversos lugares e situações. Aqui diz que então, o que Elias faz? Elias fala para Acabe: sobe, come e bebe, porque eu já consigo ouvir ruídos de abundante chuva. Porém, não tinha ruídos. Acabe não estava escutando isso. Então, o que precede, o que vem antes de milagre? Fé. O que vem antes do milagre acontecer? Fé. O que Elias está expressando diante de Acabe, diante de circunstância? Fé em Deus. Fé no Senhor. Fé que o Senhor pode mudar estado e estágio de gente. Fé que Deus muda a estrutura. Fé que Deus traz chuva, ainda que o céu esteja claro, ainda que o calor esteja extenuante, ainda que tenha tanto tempo que não chovia em Israel. O que precedeu o milagre foi declaração de fé no Senhor. Ele fala para Elias: eu consigo ouvir. Ele não estava ouvindo fisicamente, não tinha barulho fisicamente de chuva, e a gente consegue discernir barulho de chuva, pelo menos teoricamente, que vai chover, trovões, relâmpagos, ventos, ventania. Só que aqui em Israel, nesse momento, não tinha absolutamente nada disso, mas o que motivava Elias a ouvir é fé no Senhor, é fé na palavra que Deus tinha dado para Elias, de que iria chover. Então, o que precede, o que vem antes de milagre, é fé no nosso Senhor. É fé que circunstâncias mudam. É fé que estruturas mudam. E de um caso muito específico, de uma irmã querida, lá da igreja de Betim, ela orou 32 anos para o marido converter. Eu acompanhei uma parte desse processo. 32 anos orando para o Gilberto converter. Um belo dia, a gente lá na igreja, a gente o conhecia, ele não ia na igreja. Quem que a gente vê chegar na igreja? É o Gilberto. Foi diácono lá, eu acho que é ainda, não sei. Um belo dia, nós lá na igreja, a gente já o conhecia, o Gilberto chega. Fala para o pastor, eu quero batizar. Quero entregar a minha vida ao Senhor. Pouco tempo depois, o Gilberto foi batizado. Pouco tempo depois, o Gilberto serviu na igreja. Por que algo no coração dela motivava a continuar a orar? Porque ela cria em Deus, cria que Deus pode mudar essa estrutura. E eu acho que para nós aqui nessa noite também a gente não pode deixar de crer que Deus muda. No caso que eu disse dela de conversão, no caso aqui de uma estrutura extremamente seco e que precisava de milagre, e Elias se dispõe ou tem essa atitude de conseguir ouvir o que ninguém está ouvindo, conseguir crer o que era aparentemente impossível de acontecer. Sol, 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 e eu já consigo ouvir o que ninguém está ouvindo. Eu consigo já materializar pela fé o que ninguém está vendo. Eu consigo ouvir os barulhos de
nuvem com nuvem, e aquele barulho, aqui não está dizendo, mas tem até o cheirinho da terra molhada nas primeiras gotas da chuva, né? Vamos acrescentar, né? De repente ele estava até sentindo o cheiro da terra molhada nas primeiras gotas de chuva. Isso é o que? Isso é fé. Se tem algo, irmãos, que não pode ser divorciado na nossa vida como crente, é fé. Se tem algo que não pode ser divorciado da vida do crente, é deixar de exercer fé, porque nós vivemos pela fé. Não a partir de um determinado momento, é sempre. Nós andamos, não é pelo que os nossos olhos conseguem enxergar, é crendo no sobrenatural de Deus. Vivendo nessa expectativa. Fé aponta para a expectativa de que a qualquer momento Deus muda, Deus age, Deus opera, Deus converte, Deus faz o céu completamente claro, se encher de nuvem e começar a chover. Como eu disse, é tão bom a gente ver esses homens experimentados por Deus, gente que sabe quem Deus é, e esse saber quem Deus é, como nós falamos pela manhã, influenciar e ditar a forma como a gente vive, e ditar o jeito como a gente vive, ditar o jeito como a gente consegue olhar para o mundo, ter essa cosmovisão influenciada e encharcada pela nossa declaração de fé em Deus. Então não deixe de ter fé em Deus, de que circunstâncias podem mudar. E essa aqui é uma característica extremamente perceptível da vida de Elias frente a uma situação como essa. Conseguir ouvir o que ninguém está ouvindo. Tem uns que é chamado de doido quando fala isso. Provavelmente se outras pessoas estivessem do lado de Elias, eu falei, Elias, você está ouvindo o quê? Você está comendo romã estragada nesse sol quente aí, né? Que está confundindo aí os seus miolos e os seus ouvidos. Mas, irmãos, o que precede milagre é fé. Aquelas coisas que aparentemente são impossíveis. Pode acontecer, mas não deixe de ter fé no nosso Senhor, não. Continue a crer. Continue a crer que Deus muda. Continue a crer que Deus continua a intervir na vida de gente. Então, o primeiro ponto, ao meu ver aqui, que aparece é isso, é fé. Mas a fé, ela vai se materializando. A fé foi se materializando para os ouvidos de Elias, a tal ponto que gerou nele conseguir ouvir o que ninguém estava ouvindo. Irmãos, olha, vou ler a sua Bíblia um pouco para frente aí. Abra comigo lá em Lucas, no capítulo 18. Lucas, capítulo 18, versículo... Lucas 18, versículo 35 e versículo 36. Lucas capítulo 18, versículo 35 e versículo 36. Como eu disse, a fé, ela vai influenciando o corpo, chegou aos ouvidos de Elias, a fé influenciou como ele passou a ouvir. Olha o versículo 35 de Lucas capítulo 18. Aconteceu que, ao aproximar-se ele, Jesus, de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho, pedindo esmolas, e ouvindo o tropel da multidão que passava, perguntou que era aquilo. Anunciaram-lhe que passava Jesus o Nazareno. Então ele clamou, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Irmãos, na rotina diária daquele sujeito, sentado à beira do caminho, de repente ele consegue ouvir algumas coisas diferentes. Aquele ouvir, porque ele era cego, ouviu que quem estava passando ali era o Jesus o Nazareno. E aquele, no caso de Elias, foi o processo contrário. Agora, esse ouvir impulsionou e gerou uma fé no coração desse moço, lá de Jericó, sentado à beira do caminho.
Ele ouviu que quem estava passando ali era um sujeito que poderia mudar a vida dele. E o ouvir a respeito de Jesus mudou completamente a vida dele. Ele ouviu que quem estava passando era o Senhor e que a vida poderia ser mudada. Elias creu e passou a ouvir. Ele passou a ouvir e aquilo despertou fé no coração dele de que Jesus, o Nazareno, o que havia sido prometido, estava caminhando no meio deles, melhor dizendo. E diz a Escritura que ele começou a aclamar a respeito desse Jesus: tem compaixão de mim, tem misericórdia de mim. E esse Jesus que interviu na história do povo, mandando chuva, era o mesmo Jesus que estava caminhando no meio do povo. E esse mesmo que ordenou que parasse de chover, e depois ordenou que chovesse, esse que estava lá, e ele entendendo isso, começa a clamar, e esse que mandou parar de chover, e que começasse a chover, mandou que a cegueira saísse daquele moço. E ele voltou a enxergar. Olha para você ver em Lucas também, capítulo 23. Ouvir. Lucas capítulo 23. Lucas, capítulo 23, versículo 42. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim, quando vieres o teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Irmãos, aqui está chamada a fé salvadora em ação. E a fé veio pelo o ouvir que aquele que estava diante dele é o mesmo que mandou que parasse de chover, era o mesmo que mandou que voltasse a chover, é o mesmo que mandou aquele moço que era cego voltar a ver, e esse moço olha e percebe, e os seus olhos conseguem ver, e os seus ouvidos conseguem ouvir, que quem estava diante dele era o Deus Todo-Poderoso. A fé apareceu, ele conseguiu enxergar, e conseguiu crer, conseguiu ouvir pela graça de Deus, e aquilo mudou a história daquele moço. Naquela tarde esse moço veio a morrer, e nós cremos que essa verdade dita para Jesus, para ele, que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Naquele fim de tarde, aquele moço caminhou com Jesus. Diz os estudiosos que paraíso era o lugar denotado no palácio dos reis. Nos palácios do rei, geralmente eles tinham os seus jardins atrás, e ali eles levavam os seus convidados para conhecer o jardim. Era algo importante, tal ponto a gente vê ao longo da história os jardins suspensos da Babilônia, que eram algo glorioso e que eles tinham prazer em mostrar. A ideia que algumas pessoas dizem é que naquele fim de tarde, Jesus pega na mão daquele moço e começa agora a passear no paraíso de Deus, porque aquele moço viu, ouviu e creu. Todas as ações que estavam lá em Elias estão expressas nele também. Agora, para a salvação, e é algo tão gracioso da parte de Deus. Nesse mesmo texto, olha o versículo 49, diz assim: entretanto, todos os conhecidos de Jesus e as multidões que o tinham seguido desde a Galiléia permaneceram a contemplar de longe estas coisas. Olha o versículo 40. Perdão, versículo 39 diz assim: um dos malfeitores crucificados blasfemavam contra ele, dizendo: não és tu Cristo? Salva-te mesmo e a nós também. Irmãos, uma mesma cena, o mesmo lugar, o mesmo espírito, o mesmo sofrimento, não gerou no coração dele esse o ouvir, esse os olhos despertar e essa fé ser gerada. Então, como eu disse, o que precede milagre é fé no nosso Senhor. Então não deixe de crer,
nas coisas temporais, que foi a chuva cair, e nas coisas espirituais também, salvação. Então continue a crer, continue a ouvir, continue a confiar no Senhor. Lucas, agora volte lá no capítulo 20, 19, versículo 8 e 9. Olha o versículo 5, diz assim: quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar em sua casa hoje. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo que ele se hospedara como um pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres metade dos meus bens. Se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo quatro vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nessa casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Após Zaqueu ouvir que Jesus estava passando, ele faz algumas peripécias para que Jesus o possa ver e ele ver Jesus. Após aquele encontro, após ouvir que Jesus iria passar, algo começa a movimentar dentro do coração dele. Ao ouvir Jesus, algo mexeu dentro do coração dele, ele corre, trabalha, fadiga para ter um encontro com Jesus. Após ter um encontro com Jesus, ouvir a respeito de Jesus, o próprio Jesus disse a respeito de Zaqueu. Hoje, algo mudou na vida desse moço, algo mudou tão drasticamente, porque tudo que Zaqueu tinha como maior precioso, agora ele não tem como algo tão precioso na vida. Aquilo que Zaqueu tanto batalhava e tanto suava a camisa para adquirir ao longo de toda a sua vida, ele fala: hoje eu pego a metade do que eu tenho e dou para os outros. E se eu defraudei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Então, após ter fé em Jesus, após ver Jesus, após ouvir Jesus, e Jesus ter um encontro com ele, a vida dele foi completamente mudada. O que aconteceu lá com Elias está acontecendo aqui. Esse ouvir, ter fé no Senhor, e essa fé influenciando na vida da gente, influenciando como a gente enxerga as coisas, influenciando como Elias está enxergando aquele momento terrível, como uma grande oportunidade de Deus intervir e o nome dele ser glorificado. Um momento de terror, de fome. Se você voltar lá no nosso capítulo, essa seca gerou fome. Ele vai na casa de viúva e Deus opera milagre como consequência. Então, um momento terrível, mas um momento propício para o milagre acontecer. Zaqueu era provável, no ponto de vista do povo, o último sujeito a se converter, o moço ladrão lá da cruz. Quem imaginou que aquele moço iria converter? No entanto, lá na cruz, os ouvidos espirituais, a fé brotou, e ali houve nascimento. Aquilo que Jesus promete em João no capítulo 3, tem que nascer da água e do Espírito. Então, após ouvir isso, que o grande teólogo que estava da sua época não compreendia, um ladrão preso à cruz compreendeu e viveu. Após ouvir, não apenas com os ouvidos físicos, que o negócio entrou no coração e teve a vida transformada para a glória do Pai. Vamos voltar lá no nosso texto, por favor. Reis. E se a gente for folheando, nós vamos ficar aqui até meia-noite, levantando exemplos de pessoas que ouviram e tiveram a vida transformada. Sabe mais um que ouviu e teve a vida transformada? Você e eu. Diga assim, amém, concorde. Nós tivemos a vida transformada porque num dia comum, de repente nós, como aquela árvore qualquer, seca, um dia essa árvore ouviu o Evangelho, os olhos espirituais se abriram, os ouvidos ouviu aquilo que nunca tinha ouvido antes,
E ninguém consegue explicar isso, o negócio brotou no coração. Eu me lembro quando Deus me chamou, algumas pessoas falaram comigo assim: por que você está indo para a igreja evangélica? Eu falo: eu não sei. Eu também não sei. Mas eu tenho certeza, alguma coisa mudou em mim. Não sei o que é. À medida que a gente vai estudando e amadurecendo e aprendendo, hoje eu sei o que aconteceu comigo. Um dia, o ouvido abriu, a fé surgiu e a conversão aconteceu. E hoje eu estou aqui. E você também. Não é uma bênção, irmãos? Por isso que a gente não pode deixar de crer na mudança de outros. Irmãos, eu não esqueço do Alma, eu já disse aqui. Não esqueço. O sujeito que eu falei: eu nunca vou. Sabe assim, uma pessoa fala: esse moço aí, nunca eu vou ver na igreja. Tocando lá na igreja um dia, tirei o violão, coloquei e estou descendo. Eu olho. Sabe quando você fala assim? Quando opera um milagre, você fala: não acredito. O milagre aconteceu, você fala: não acredito que o milagre aconteceu. Estava lá na igreja, eu olho o Alma na igreja, e o Alma era pinta braba, como diz o terrível na escola. Um belo dia eu olho, quinta na igreja, o Alma cantando. Eu falei: meu filho, o que você está fazendo aqui? Converti. Essa fé continua ativa e viva para a glória de Deus, e a operar, e a fazer isso. Quem sabe a gente não vê alguns políticos na igreja, de fato convertido para a glória de Deus. E que Deus nos ajude a saber lidar com isso, né? Vamos voltar para o nosso texto. Diz o versículo 41 de 1 Reis 18. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Aí vem o versículo 42, diz assim: subiu Acabe a comer e a beber. Elias, porém, subiu ao cimo do Carmelo, e encurvando para a terra, meteu o rosto entre os joelhos. Irmãos, olhem as atitudes de Elias. Fé, passou a ouvir o que ninguém estava ouvindo. E a terceira atitude, irmãos, humilhação diante de Deus. Irmãos, aqui a gente pode ter uma bela noção de quem já era Elias. Já era um sujeito provado e aprovado por Deus. Volte aí agora no capítulo 18 de 1 Reis. 18, versículo 26. Só para vocês terem ideia quem era Elias. 18, 26 diz assim: tomaram o novilho que lhe fora dado, prepararam-no e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo: ah, Baal, responde-nos. Porém não havia uma voz que respondesse. E manquejando, se movimentaram ao redor do altar que tinham feito. Ao meio-dia Elias zombava deles. Percebam diferença, irmãos. Como Elias se porta diante dos profetas de Baal e como Elias se comporta diante de Deus. Versículo 27. Ao meio-dia, Elias zombava deles, dizendo: clamai em alta voz, porque ele é Deus, e pode ser que esteja meditando, ou atendendo a necessidades, ou de viagem, ou a dormir, e despertará. E eles clamavam em alta voz, e se retalhavam com facas e com lancetes, umas pequenas navalhazinhas amarradas e batendo nas costas. Já ouviram já? As navalhazinhas batendo nas costas. Era exatamente o que eles estavam fazendo. E eles clamavam em alta voz, versículo 28, retalhavam com facas e com lancetes, segundo o seu costume, até derramarem sangue. Passando o meio-dia, profetizaram eles, até que a oferta de manjares se oferecesse. Porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Tomou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, o qual viera
a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. Com aquelas pedras edificou um altar em o nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, tão grande como para semear 2 medidas de sementes. Então armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços, pô-lo sobre a lenha, disse: enchei de água 4 cântaros, e derramai sobre o holocausto, sobre a lenha. Disse ainda: fazei-o segunda vez, e fizeram. Disse mais: fazei-o pela terceira vez, e fizeram terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar. Ele encheu também de água o rego, no devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares. Aproximou-se o profeta Elias e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabendo que tu és Deus em Israel, e que eu sou o teu servo, e de que segundo a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que a ti fizestes retroceder o coração deles. Então caiu o fogo do Senhor, e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e a terra, e ainda lambeu a água que estava o rego. O que vendo todo o povo caiu de rosto em terra e disse: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Disse Elias: lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. Lançaram mão deles. Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon, e ali os matou. Então esse mesmo moço que tem uma experiência gigantesca, pega o novilho, parte e coloca muita água, 3 vezes muita água, faz uma oração, fogo do céu desce, lambe tudo aquilo que está ali colocado no altar. Esse moço que mata todos os profetas, esse mesmo moço, pouquíssimo tempo depois, chega diante de Deus, e a situação diante de Deus não é em nenhum momento de arrogância, pelo contrário, diz a Escritura aqui, que é um dos pontos que eu vou levantar, que é necessário humilhação para o milagre acontecer. Elias expressa fé, ouve o que ninguém está ouvindo, chega diante de Deus e se humilha. Diz que ele põe os joelhos na terra e põe a sua cabeça entre os joelhos, sinal de humilhação diante de Deus. Porque quanto mais a gente conhece Deus, mais a gente se humilha diante dele. Quanto mais a gente sabe quem Deus é, tem experiência com Deus, na vivência, na prática, na sabedoria, de conhecimento das Sagradas Escrituras, verdadeiramente, mais a gente se humilha diante dele. Quanto menos, mais arrogante. Quanto mais humilhado diante do Senhor. Eu me lembro do pastor Jeremias contando o pastor Márcio Valadão, falando que estava no lugar de pregação, e quem estava pregando era um pastor recém-formado. E quando ele vai chegando perto do pastor Márcio Valadão, o pastor anotando o sermão do moço. E ele pensou: Márcio Valadão, uma igreja igual a Lagoinha, gigante, um moço, 40 anos de ministério, rodou o mundo inteiro pregando o evangelho, está aqui ouvindo uma mensagem de um pastor recém-formado e anotando o sermão desse moço? Se pega esse texto e dá para ele, ele sobe lá e prega melhor do que o moço. Ele chega à conclusão: humildade. Elias vive isso aqui também. Porque quanto mais a gente sabe quem Deus é, mais humilde a gente fica. Porque o conhecimento de Deus gera em nós uma humilhação. Saber quem Deus é não nos torna arrogante. Saber quem Deus é nos torna humilhados diante dele. Não é à toa que Elias dobra os joelhos e põe a cabeça entre os joelhos, não. Dobra os joelhos e pega a cabeça e coloca entre os joelhos. Não é por um acaso, é por saber quem Deus é. Então, conhecer Deus faz isso conosco. Humilha. O não conhecimento nos torna arrogante. Eu ouvi um determinado pastor que foi feito um convite para ele, e ofereceram para ele uma oferta de R$300. Ele falou: R$300? R$300, meu filho, eu uso para comprar ração para o meu gato.
Não vou não. Aqui é pastor, não é esses pés de rato que tem por aí não. Aqui é pregador, não é esses pés de rato que tem por aí não. Irmãos, pouquíssimo tempo depois, descobriu que esse pastor, ele veio para a igreja, era um usuário de drogas, terrível, que ele estava inveterado no consumo de drogas. Irmão, pastor que sabe quem Deus é, se humilha. Quando a gente vê um sujeito assim, você pode saber, sendo pastor ou não pastor, você pode saber que tem um podre aí escondido na vida. Vamos para frente para o nosso texto. Versículo 43 diz assim: disse Elias ao moço, eu estou colocando Elias aí, né? Sobe e olha para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse, não há nada. Então disse Elias, volta e assim por 7 vezes. Irmãos, como eu disse, Elias era um sujeito que tinha acabado de descer lá do Monte Carmelo, após aquele milagre acontecer. Irmãos, vocês já pararam para o fogo, desce lá do céu, lambe todo aquele altar com pedra, com boi, com água, com tudo. E agora esse moço está a orar para mais milagre. Aí diz a escritura que ele sobe, e geralmente o profeta andava com um discípulo. Ele estava fazendo um discípulo de profeta. Ele está lá no monte, com os joelhos prostrados, com a cabeça entre os joelhos, e começa a orar. Vai orando, vai orando, vai orando, vai orando. Depois de um determinado tempo, ele fala para o moço que estava com ele, meu filho, vai um pouco para lá, para o lado do mar, e dá uma olhada para ver se você consegue ver alguma coisa acontecendo. E diz a escritura que o moço vai lá, fica um tempo, aí de repente o cara falou, meu Deus, tomara que eu veja alguma coisa para levar uma palavra para esse profeta. Só que ele vai e volta para Elias e fala, Elias, eu não estou vendo nada não, senhor. É mineiro, né? Eu não estou vendo nada não, senhor. Aí diz que primeira vez, e ele vai lá novamente pela segunda vez, pro lado do mar, e olha para o céu e fala, meu Deus, não estou vendo nada. Elias, eu não estou vendo nada não. Vai lá pela terceira vez, volta, quarta vez, volta, quinta vez, volta, sexta vez, volta. Por que nós vamos parar? Se Elias não parou, por que nós é que vamos parar? Se Elias persistiu, perseverou na oração, mesmo não ouvindo nada do que aquilo que ele já havia dito, que eu estou ouvindo, mas agora não está ouvindo, por que nós vamos parar de orar? Se Elias não parou. E, irmãos, eu creio que Elias era melhor do que alguns de nós aqui. O que vocês acham? Era melhor que se Alan. Alan, se ele não parou de orar, não ouvindo os resultados, por que a gente vai parar? Logo de primeira. Perseverança, irmãos. Perseverança. Nós não vamos parar nem na primeira nem na segunda, a não ser que Deus mande a gente parar. Se Ele não parou, não vai ser nós que vamos parar. Vocês lembram daquela mulher falando, Senhor, deixe que as migalhas caiam aí da mesa, e o Senhor fala, não é justo tirar dos filhos. E a mulher fala, eu sei, mas os cachorrinhos também precisam. Aquela mulher venceu, entre aspas, Jesus na conversa, porque não parou. Irmão, não pare não. Vamos continuar a orar. Não deu certo a primeira, vamos continuar na segunda. Não, e a gente pode, ao invés de ser 10, 20, 50, 60, 70, não, vamos parar em nome de Jesus. Aquela mulher com fluxo de sangue, está lá Jesus e uma multidão, aí diz a escritura que a mulher vai se arrastando, humilhando, passando no meio do povo e vencendo. Os não dá pelo povo, não, sai daqui. O próprio Bartimeu que nós lemos em Lucas, sai daqui, pare, ele não vai te ouvir. Não pare. Para
quem não sabe, eu parei de estudar no seminário durante 2 anos. E em alguns momentos eu falei, eu vou sair fora. E tinha organizado a minha vida tudo. E Deus mexeu na minha alma num determinado tempo e diante de uma circunstância. Não para, não. Se você for o mais experiente da igreja, não pare. Se você for o menos experiente, também não pare. Persevere. Continuar o nosso texto, diz assim, 44, versículo 44. A 7ª vez disse: eis que se levanta do mar uma nuvem pequena como a palma da mão do homem. Então disse ele: sobe, diz a Acabe, aparelha o teu carro e desce para que a chuva não te detenha. Depois de 7 vezes, depois de vários momentos de oração, lá vem um moço e falou: Elias, o que eu estou vendo é uma nuvem do tamanho da palma da mão de um homem. Por mais que o homem seja grande, irmãos, não dá mais de 30 por 30. Você já viu o jogador de basquete? A mão do sujeito é quase isso aqui, né? Mas não dá mais de 40 por 40, 30 por 30. Aí depois de alguns instantes, vai lá o moço do profeta e fala: Elias, eu estou vendo lá no céu uma nuvem do tamanho da palma da mão de um homem. Sabe o que a gente aprende? Para valorizar os pequenos sinais que Deus vai dando para a gente. Os pequenos sinais que Deus vai dando para a gente. Nós não lemos lá no Salmo 37, a respeito dos justos e da ação de Deus? Já tem aquele ditado, né? O pouco com Deus é muito, não é? Não é um versículo bíblico, mas é uma realidade. Então valorize as pequenas coisas. Olha lá para você ver também em João capítulo 6. João capítulo 6. Evangelho de João capítulo 6. Versículo 8 e o 9. João capítulo 6, versículo 8 e 9, diz assim: um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz, que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas isto que é para tanta gente? Versículo 10, disse Jesus: fazei o povo assentar-se. Pois havia naquele lugar muita relva, assentaram-se, pois, os homens, em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu entre eles, e também igual modo os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram, e encheram 12 cestos de pedaços de 5 pães de cevada, que sobraram os que haviam comido. E por aí vai o texto. Irmãos, o segredo não é a quantidade, o segredo é colocar na mão da pessoa certa. Aqueles 5 pães de cevada foi colocado na mão da pessoa certa. Aquela pequena nuvem no tamanho da palma da mão de homem, eram alguns pequenos sinais que Deus estava mostrando. Então valorize os pequenos sinais que Deus vai dando. Como eu disse, a irmã que orou pelo marido, provavelmente ao longo da vida, alguns sinais começaram a aparecer de conversão. Então valorize os pequenos sinais que Deus vai dando para a gente. Porque as pequenas coisas da mão certa vale e vale muito. Essa pequena nuvem na palma da mão de um homem. Creditado isso a Deus. Olha o versículo 5 aí, diz assim: dentro em pouco os céus se enegreceram com nuvens e vento, e caiu grande chuva. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel.
A mão do Senhor veio sobre Elias, o qual cingiu os lombos e correu adiante de Acabe até a entrada de Jezreel. Aquela pequena nuvem, de repente Elias poderia, a gente, mas meu Deus, estou orando tanto, e o que aparece é uma nuvem do tamanho da palma da mão de um homem. Mas se Deus está dando os pequenos sinais, dá a glória a Deus e continue a orar, continue a caminhar. Porque os pequenos sinais podem se transformar em grandes nuvens e a chuva começar a cair e o milagre se materializar para a glória de Deus. A gente vê aqui as consequências de atitudes certas diante do nosso Deus: fé, ouvir, humilhação, perseverança, valorizar pequenas coisas. Porque quando a gente valoriza, a gente está dizendo: Deus, é o Senhor que está cuidando. E de fato Ele está cuidando de nós e cuidando da nossa vida espiritual. Irmãos, tem momento que a vida da gente espiritualmente está como o céu de Israel nessa época, ou como o solo de Israel, completamente seco. Tem dia, tem época, a vida da gente está assim. Às vezes tem coisa na vida da gente que a gente está igual Elias. Deus, a gente precisa ouvir a voz do Senhor. Eu não tenho fé para crer que o milagre vai acontecer. Não sei como é que você está aí, como que a sua vida está. Que tal chegar diante de Deus agora? Gostaria que você fechasse os seus olhos e vamos orar. Deus, eu quero apresentar minha vida, a vida de cada um dos que aqui estão, Pai. Nós não somos Elias, mas nós temos o mesmo Deus de Elias. Esse mesmo Deus de Elias fechou os céus, e Elias sofreu com isso também. Mas esse mesmo Deus de Elias abriu os céus. Oh, Pai, eu não sei se tem gente que aqui está vivendo no momento dos céus fechados no que diz respeito à chuva. Mas antes, ó Pai, do céu abrir, houve uma oração intensa de Elias. Pai, quem sabe agora seja o tempo dos céus se abrirem sobre nossa igreja, sobre a vida dos teus filhos aqui, sobre a minha vida. Ó Pai, e a chuva representa um tempo novo, Pai. Um tempo novo de comunhão com o Senhor. Sabe, um fôlego novo. De repente pessoas aqui, Pai, que estão precisando desse fôlego novo, estão vivendo, tendo essa impressão de que o solo espiritual da vida está seco, está como um deserto, quente, sem vida, árido, sem proporcionalidade de gerar absolutamente nada. Deus, mas quem sabe hoje seja a noite dos céus serem abertos e a chuva descer, e as questões que estão enroladas, travadas, serem abertas, e elas entrarem, ó Pai, em nome de Jesus. Abre porta, Pai, se esse for o tempo e o querer do Senhor, se essa for a época do Senhor, o momento, ó Pai, dos céus serem abertos sobre os teus filhos. Pai, eu não sei, de repente, o que todos estão passando, mas o Senhor sabe. Esse Deus de Elias que se importava com Elias, esse Deus de Bartimeu que se importou, esse Deus lá com Zaqueu que se importou, que parou para ouvir, esse Deus de tantos que o Senhor parou a eternidade e entrou no temporal nosso, interviu na vida de tantos, é o mesmo que pode fazer isso hoje, pode entrar no nosso tempo, no nosso cronos, e mudar a história, e mudar a perspectiva, e mudar estado, Pai, em nome de Jesus. Se esse for o tempo, Pai, eu oro para que os céus sejam abertos e haja chuva do Senhor, e haja chuva do Senhor sobre a vida dos teus filhos, regando e como consequência trazendo vida onde antes ou atualmente está completamente seco, Senhor. Sopra, Pai Santo, sobre cada um, Deus,
E às vezes isso, Pai, gera em nós até falta de querer, falta de força para orar. Oh Senhor, poderia ser hoje que essas gotas de chuvas começassem a cair, e espiritualmente a gente ouvindo, Pai, o barulho dessas gotas de chuva caindo, e esse cheiro dessa terra que antes era seca, agora começa a ser regada pelo Senhor, e os frutos dessa chuva começassem, ó Pai, a voltar, e a beleza das flores começassem a surgir, e o cheiro das flores começassem a surgir, a ponto, como acontece na natureza, outras pessoas virem alimentar, ó Pai, do que será produzido em nós, porque onde tem vida, vida é gerada, onde tem vida, outras vidas são geradas, que seja assim conosco, Pai, que após essa chuva, outras vidas sejam impactadas por esse céu aberto sobre os teus filhos, a começar em mim, Jesus, em nome do Pai, em nome de Jesus, amém, amém. Deus te abençoe, irmão, irmã, nesse dia, em nome de Jesus. De repente você quer saber um pouco mais aí da história, dessa história, for ler um pouco mais, comece a ler antes a história de Acabe, comece a ler um pouco mais a respeito da vida de Elias, que tudo que acontece, de tudo que aconteceu um pouco mais para frente, faça isso, invista, leia um pouco mais. Um sermão como esse, nós já passamos em quase 1 hora e falamos pouquíssima coisa de tanta profundidade que tem de tudo isso que a Bíblia é. Amém? Deus abençoe a sua vida, aí em nome de Jesus. Vamos colocar de pé? Tem um aviso, né, Wesley? Que horas lá? De 9 às 13. Nós vamos encontrar lá de uma vez? Nós vamos fazer um momento evangelístico na pracinha ali. Próximo sábado nós já vamos estar lá a partir das 9 horas, permitindo Deus. Venha, participe conosco, nós vamos distribuir alguns folhetos e mais algumas coisas. Quem ouviu isso? Ouviu aí ruídos de abundante chuva, né? Vamos colocar em pé, meus irmãos, agradecendo aqui os irmãos. O almoço da comunhão é no mês que vem? Vai ter uma bênção aí, meus irmãos, o próximo, sem ser esse domingo agora, o outro, um almoço da comunhão. Queremos agradecer as irmãs aí, Jussara, Alda, Josué, Caleb e Adla, são lá de Igarapé, estão passeando aqui em Contagem, Deus abençoe vocês, estão congregando lá em Bicas agora. Agradecer o Gabriel aí pela presença, Deus abençoe, a vida do Célio e da Denise, né? Deus abençoe, obrigado aí pela presença, irmãos, vocês vieram no lugar certo, em nome de Jesus. Feche seus olhos. Deus, eu quero colocar a vida dos teus filhos diante do Senhor. O Pai, a segunda ela surge. Às vezes tudo que a gente ouve, a gente sai assim, impactado com algumas resoluções definidas no coração da gente. Mas às vezes quando a semana vem, Pai, essas resoluções elas vão sendo destruídas, ó Pai, pelas dificuldades da semana. Eu oro pelos teus filhos, Pai, para que o Senhor nos guarde fisicamente, nos livre de todo mal, de toda ação contrária contra a nossa vida. Eu oro pela vida espiritual dos teus filhos, Deus. Ó Pai, que cada culto a gente expresse, e que fato a gente expressa de como nós vivemos durante a semana. Então eu oro, Pai, para que o próximo culto seja uma bênção, assim como esse foi. Ó Pai, que cada um possa chegar diante do Senhor com prazer na alma em cultuar o teu nome. Então, Pai, guarde os teus filhos nessa semana, proteja, ó Pai, traga a bênção do Senhor. Tem pessoas, ó Pai, que precisam de fechar o negócio, que a boa mão do Senhor esteja sobre eles. Tem pessoas, ó Pai, que precisam de uma porta de emprego, ó Pai, de um telefonema.
precisa de um contato, Pai, que o Senhor possa abençoar e que possa haver. Tem gente que está precisando resolver uma demanda e que está difícil de ser resolvida. Que a boa mão do Senhor esteja abrindo essas portas durante a semana, em nome de Jesus. Estenda as mãos, irmãos, receba a bênção do Senhor, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo estejam com todos nós, até que Ele volte em graça e glória, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe. Terça-feira, estudo bíblico. Sexta-feira, momento de oração. Vá na paz, cumprimente aí uns 2, 3 irmãos. Desejo para ele a paz do Senhor, uma boa semana, em nome de Jesus.